Amém, meus irmãos? Temos uma palavra para compartilhar. No domingo retrasado, lá no ano passado, nós iniciamos uma série de mensagens, cujo o tema são parábolas. Estamos falando sobre as parábolas do Senhor, tá certo? E hoje nós vamos falar justamente, de resgatando os valores perdidos. Resgatando os valores perdidos. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, em diante diz assim: Ora, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Curve sua cabeça, em sinal de reverência à palavra do Senhor. Feche seus olhos, entorne seu pensamento no Senhor. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero, meu Deus, te agradecer por estar aqui mais uma vez, compartilhando, Pai, da tua palavra com a tua igreja. Obrigado, meu Deus, por ter nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Abra o entendimento deles também, meu Pai, das famílias, para que todos nós, Pai, que temos acesso a essa mensagem, possamos ser, meu Pai, ministrados pelo teu poder e pela tua graça. Que não seja palavra humana, mas que seja revelação do teu Espírito entre nós, dentro de nós, ministrando em nós, Pai. No nome de Jesus, se você crer, diga amém. Então, meus irmãos, essa parábola que está lá em Lucas 15, faz parte de uma série de parábolas ali naquele capítulo, O capítulo 15 de Lucas é o capítulo das parábolas, O capítulo de parábolas. Todo o capítulo, do início ao fim, você tem parábolas ali, 3 parábolas dentro desse capítulo foram utilizadas pelo Senhor para explicar de diferentes formas a mesma mensagem. Então ele usou 3 parábolas nesse versículo para explicar de diferentes formas a mesma mensagem. E qual era a mensagem? O resgate do que se havia perdido. Então, de 3 formas diferentes, ele explicou a mesma mensagem, a importância da mesma mensagem. Nós temos ali a parábola da ovelha perdida, nós temos ali a parábola da dracma perdida, e nós temos ali também a parábola do filho pródigo. Então, essas 3 parábolas explicam de formas diferentes a mesma mensagem, que é a importância de se resgatar, de se recuperar aquilo que se perdeu. Amém ou não amém? Então, essa é a mensagem principal dessas 3 parábolas. Agora, a gente vê aqui que na parábola da ovelha perdida e na parábola do filho pródigo, a gente vê que 2 pessoas foram perdidas. Você sabe muito bem que a ovelha representa a pessoa. Tem essa conotação, essa comparação da ovelha com o pastor, de o corpo, o membro do corpo de Cristo, o crente, com o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus é o nosso pastor e nós somos a ovelha. Então, quando ele fala que a ovelha se perdeu, é quando aquela pessoa saiu e se desviou ou esfriou na fé, saiu. É a parábola da ovelha perdida. E o filho pródigo é uma pessoa, é um filho que se perdeu também. Então a gente vê que aqui, nessas 2 parábolas, são pessoas que se perderam. A ovelha perdida representa aqueles irmãos em Cristo que se perderam, que se desviaram e se afastaram da fé. A ovelha perdida significa isso, tá certo? Aquela pessoa que esfriou, que desviou, que não congrega mais, que saiu da presença de Deus e tal. Então, essa pessoa é a ovelha perdida. O filho pródigo, na parábola do filho pródigo, faz alusão àqueles irmãos em Cristo que quebram, a sua aliança não só na fé, mas também abandonam a sua família biológica. O filho pródigo, ele representa aquele filho de pastor que desvia,
ele sai da fé e quebra o laço com sua família que está na fé, né? Aquele filho, aquela filha daquele líder de célula, daquele obreiro, daquela obreira, daquele missionário, daquela pessoa, né, que tem a família toda, está na igreja, e de repente, alguém da família resolve sair, resolve não servir mais. E automaticamente há uma quebra, uma crise naquela casa. A pessoa não só abandonou a fé, mas também com essa atitude, ela diz que ela não quer mais, né, ficar andando com essa família. Isso é muito sério, muito forte, né? Então, geralmente, o filho pródigo são aqueles que se rebelam contra o seu pai, se rebelam contra a sua mãe, se rebelam contra os irmãos da igreja para viver no mundo. Resolvem viver no mundo. Sabem, foram criados na igreja, conhecem a verdade, mas eles decidem viver no mundo, como o filho pródigo decidiu viver no mundo, né? Então, agora sim, em ambos os casos, tanto na ovelha perdida quanto no filho pródigo, a palavra, né, nos orienta a não desistir deles, né? É essa a mensagem. A palavra orienta, né, todo mundo não desistir deles, e que o reino dos céus se alegram e fazem festa quando eles voltam, né, para o reino de Deus novamente, né? Então a mensagem é essa, claro, para essas duas pessoas, tanto a ovelha perdida quanto o filho pródigo, a mensagem é que nós não devamos desistir deles, né, fazer o que for possível para que eles sempre tenham acesso quando voltarem, né? Então essa é a ideia da palavra, né? E que quando voltarem, há uma festa no mundo espiritual e portanto deve também ter uma festa na igreja do Senhor, quando, né, o filho pródigo volta, quando, né, a ovelha perdida é achada, né, temos que nos alegrar, porque no reino dos céus há festa. Agora, com relação à parábola de uma mulher que perde uma dracma em sua casa, nós temos algumas situações aqui, que apesar de levar a mesma mensagem, mas tem algumas diferenças. A primeira diferença é que essa mulher, ela não perdeu alguém, mas ela perdeu algo. Ela não perdeu uma pessoa, como no caso da ovelha perdida e do filho pródigo, mas ela perdeu algo. Ela perdeu uma moeda, ela perdeu algo material, porém valioso para aquela mulher, né? Ela perdeu uma moeda e tinha o seu valor para ela. Aquilo era importante para ela, aquilo tinha um valor para ela. Então aqui não está se tratando de pessoas, mas está se tratando de coisas, valores que são importantes na vida das pessoas. Uma dracma era equiparada a um denário, e um denário era a importância que se pagava por um dia de trabalho. A dracma foi a moeda mais utilizada na história. Ela parou de ser utilizada na Grécia agora em 2002. Ela passou quase 4.000 anos sendo utilizada na humanidade, né? E ela só parou por quê? Porque houve a criação do euro. Então o euro entrou e essas moedas, né, locais lá da Europa, né, foram abolidas e agora tudo lá é euro, né, lá no euro. Se não tivesse criado o euro, eu acredito que até hoje a dracma estava sendo usada. Então, como a dracma naquele tempo era o valor de uma diária de trabalho, então era como se fosse hoje uma diária de um pedreiro, de um carpinteiro, né, de um profissional liberal que vai trabalhar o dia todo e ali no final ele recebia uma dracma. Então a dracma era uma moeda alta, tinha um valor alto, né? Afinal de contas a pessoa ia ter que trabalhar o dia inteiro para poder receber uma dracma, né? Então é mais ou menos essa a importância do valor dessa moeda para aquela mulher. Então ela não perdeu alguém, ela perdeu algo. E em segundo lugar, ela não perdeu tudo que tinha, né? Na parábola do filho pródigo, o pai perdeu o filho, né? E na parábola da ovelha perdida, o pastor perdeu uma ovelha. Nesse caso,
a mulher, ela tinha 10 dracmas, ela tinha 10 moedas, e ela perdeu somente uma, né? Então, com essa perda, ela não comprometeu todo o seu orçamento, somente uma parte desse orçamento, né? Então, ela não perdeu tudo, ela perdeu uma parte, e de acordo com o que ela tinha pela palavra de Deus, ela perdeu uma pequena parte, 10% do que ela tinha. Mas mesmo assim, a mulher decide empreitar uma jornada em busca para encontrar a moeda. Mesmo que aparentemente essa moeda não afetasse gravemente o seu orçamento, mas ela decidiu empreitar uma jornada para recuperar aquilo que ela perdeu, né? Para recuperar o valor perdido, né? Então nós vemos aqui que enquanto as parábolas da ovelha e do filho pródigo se trata de pessoas se perdendo no reino de Deus, já na parábola da dracma trata-se de valores perdidos, princípios do reino de Deus, que as pessoas vão perdendo no decorrer da sua caminhada de fé. Princípios, valores, que as pessoas vão perdendo no decorrer da sua caminhada. A gente vê em Apocalipse, no capítulo 2, nós vemos lá a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso perdendo o seu primeiro amor. A igreja de Éfeso perdendo o seu primeiro amor, né? E ela tinha muitos outros valores. Era uma igreja trabalhadora, uma igreja que não aceitava falsas doutrinas, falsos apóstolos, né? Então Jesus vai tecendo um monte de elogios para a igreja naquela época. Ou seja, tinham várias dracmas, né, em seu favor. Porém ele disse, porém você perdeu uma dracma, você perdeu um valor, você abandonou o seu primeiro amor. Olha só, interessante. Não é verdade, irmãos? De repente a igreja tem várias coisas em seu favor, né? Mas de repente perdeu uma dracma, perdeu um valor diante do Senhor, né? Lá no livro de Efésios, o apóstolo Paulo, ele faz a figura, né, da noiva e do noivo, né? Na noiva que é a igreja e do noivo que é Jesus, é usada para que os casais crentes não se percam no seu relacionamento conjugal. Então ele fala, olha, maridos, vocês devem tal, né, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? Esposas, vocês devem, né, respeitar o marido, tratá-lo com toda a honra. Então ele começa a tecer justamente o que? As atribuições, tanto do homem quanto da mulher no casamento. Por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes no relacionamento entre o homem e uma mulher, o relacionamento se perde, valores se perdem dentro do casamento, né? E aí, para poder fazer um alinhamento de tudo isso, a palavra vem e trabalha em cima dessa figura, A palavra vem para orientá-los acerca de como devem administrar o seu matrimônio. Matrimônio. Assim também, meus irmãos, no nosso relacionamento com Deus. Da mesma forma. Na nossa caminhada, as coisas vão acontecendo. Muita coisa vai acontecendo. E muitas vezes, princípios que tínhamos como hábitos espirituais valiosos, bem evidentes nas nossas vidas, lá no início, vão se perdendo no decorrer da caminhada. Coisas boas que a gente fazia quando a gente converteu, hábitos saudáveis, espirituais que a gente tinha, que era importante para nós, algo que a gente realmente priorizava e que a gente dava realmente o devido valor, porque a gente acredita que é importante a gente viver desse jeito como crente, como cristão. Aí acontece muita coisa e esses hábitos, essas dracmas,
vão se perdendo. A gente fazia antes e hoje a gente não faz mais. A gente tinha antes e hoje a gente não tem mais. Essas coisas vão se perdendo no meio do caminho. Vamos deixando de fazer, vamos deixando de ter, e com o tempo começamos a acumular sérias perdas espirituais em nossas vidas. Aparentemente, uma dracma perdida, para quem tinha 9, poderia não fazer muita diferença. Mas e se ela perdesse outra? Passado mais um tempo, mais outra. Mais outra. E vai se perdendo. Aquilo que aquela mulher tinha de valor, ela vai se perdendo. E de repente, quando ela se atentar, ela já tem acumulado perdas seríssimas. E vai comprometer totalmente o seu orçamento. Da mesma forma somos nós. Sabe, querido? Essas questões não devem, irmãos, ser algo que simplesmente a gente ignore. A parábola nos alerta da necessidade de lutarmos para recuperar aquilo que perdemos. Essa é a mensagem da dracma. Foi perdido algo, eu tinha e agora não tenho mais, eu era alguém e agora não tenho mais, eu não sou mais, eu fazia e agora não faço mais. A parábola nos alerta da necessidade de nós lutarmos, em primeiro lugar, para não perdermos valor nenhum. E em segundo, se chegarmos a perder, nós precisamos lutar para recuperar aquilo que se perdeu. É isso que a palavra nos orienta. Sabe, queridos? Mesmo que aos olhos humanos seja de pouco valor, mesmo que aparentemente esta perda não influencie no conjunto da obra no começo, porque esse é o maior engano, né? A pessoa, aquela mulher, né, se ela olhasse pela ótica natural, ela ia dizer: ah, não, foi só uma dracma, eu ainda tenho 9. Não vai fazer falta, Deus é fiel, Ele vai me suprir minha necessidade. Então, às vezes a gente olha, Deus nos abençoou tanto, e se a gente começar a abrir mão das coisas, não vou abrir mão, não vou mais para lá, eu não vou mais fazer isso e tal, não, ainda tem tudo isso daqui. Então, aparentemente, né, algo que de repente possa ter pouco valor para mim, no decorrer da caminhada vai fazer toda a diferença na minha saúde espiritual, na saúde da minha fé. Sabe, meus irmãos, né, nós não podemos nos conformar a ter uma vida espiritual de perdas de valores eternos. Nós não podemos nos acostumar com o fracasso. Fracasso na área familiar, fracasso na área ministerial, fracasso na área financeira, perdas na área ministerial. Não é isso que a palavra nos ensina. A palavra nos mostra claramente que nós devemos lutar para recuperar aquele valor perdido. Aquele ministério, aquele dom, aquele talento. Hábitos simples, como acordar de madrugada para fazer meia hora de oração. Parar o que está fazendo para poder orar ou então ler a Bíblia. Coisas simples, de pequeno valor, mas que fazem toda a diferença na nossa saúde espiritual. Ou de repente coisas grandes que o Senhor já nos abençoou e hoje nós não temos mais. Não sei. O que você já teve no reino de Deus? Quem você já foi no reino de Deus e de repente se perdeu? Na verdade, a palavra de Deus sempre nos conduz a avaliar aquilo que perdemos antes de iniciar uma jornada de busca.
Nós sabemos agora pela palavra que nós devemos resgatar, recuperar o valor perdido. Mas antes disso nós precisamos avaliar. E é justamente essa habilidade que irá nos ajudar a não aceitarmos um estilo de vida espiritual cheia de falhas e perdas. Cheia de falhas e perdas. Por exemplo, para aquela igreja de Apocalipse 2, Jesus exorta a igreja de Éfeso a lembrar de onde caiu. Lembre-se de onde você caiu, ou seja, volte atrás e avalie as circunstâncias pelas quais ela deixou seu primeiro amor. Tem que fazer um autoexame, um exame de consciência, voltar lá atrás e ver o porquê, o que aconteceu para eu perder esse valor, para eu perder esse hábito, para eu perder esse costume, para eu perder essa posição. Quais foram os motivos, o porquê de ter acontecido isso e tudo mais. Depois dessa análise, vem a ordem de Jesus para aquela igreja: arrependa-se. Ou seja, reconheça que você não deveria ter ido por esse caminho. Ele estava falando para aquela igreja. Lembre-se de onde você caiu, faça uma análise. Depois de fazer, arrependa-se. Reconheça que você não deveria ter abandonado o seu primeiro amor. E depois disso, volte à prática das primeiras obras, ou seja, recuperar o que a igreja havia perdido. É o ponto. Faça uma autoanálise, se arrependa, chegue à conclusão de que, independentemente de tudo o que aconteceu, não era para mim ter perdido. E agora, decida-se a trabalhar para recuperar aquilo que você perdeu. E essa palavra continua valendo hoje, para todos nós. Lembra-te de onde caístes. Precisamos avaliar o que nós perdemos. Arrependa-se, se dispor a ser restaurado. Eu quero, eu reconheço, eu preciso de ajuda, eu quero, eu vou atrás. Arrependa-se, voltar à prática das primeiras obras, ter novamente aquilo que um dia já teve. Trabalhar para isso acontecer nas nossas vidas novamente. Sabe, irmãos, isso é muito forte, porque isso vai de encontro ao nosso entendimento, à nossa natureza humana. A nossa natureza humana tem a habilidade, é muito mais fácil para ela justificar uma perda em cima de outra perda, ou justificar uma perda com outros ganhos. Por exemplo, a pessoa naufragou na sua vida ministerial, mas ela pode usar como justificativa o sucesso na vida financeira, profissional. Não tive mais tempo de fazer isso, porque agora todo o meu tempo eu invisto nessa outra área aqui. Então a gente precisa avaliar. E como é que nós fazemos isso, pastor? Como é que realmente a gente consegue, trazer isso de volta? Em primeiro lugar, acenda uma candeia. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia? Sabe o que é candeia, meus irmãos? Candeia é um tipo de lamparina. É um tipo de lamparina. Tem dois tipos de ferramentas que a gente ilumina aí pelo beiradão, que é a lamparina, e tem a mais antiga, que é a poronga. Todas duas são ferramentas que iluminam o local que está escuro. Então, antes de qualquer coisa, que ela se dispôs, ela entendeu que ela precisava, não, eu não posso me conformar em perder isso.
Então a primeira coisa que ela fez foi acender uma candeia para iluminar o interior da casa. Em outras palavras, ela foi buscar mais luz para aquela casa. Ou seja, nós precisamos permitir que mais luz de Deus entre em nosso interior, para iluminar a nossa alma, para clarear o nosso entendimento, justamente naquela área em que estamos mais sensíveis e desestabilizados, às vezes feridos, decepcionados, frustrados. É nessa área que está meio turvo, que está meio escuro, que nós precisamos de uma candeia. Precisamos que a luz de Deus entre ali para clarear. Lembrando que naquela época, as casas elas tinham uma estrutura muito diferente das casas de hoje. Hoje, toda a engenharia, obriga as pessoas a terem muita área de ventilação para que entre realmente tanto vento quanto luz. Então, as casas, no geral, hoje elas são construídas para ter várias portas, janelas. Naquele tempo, não. Naquele tempo, as casas, tanto de dia quanto de noite, elas eram escuras. Porque não tinham preocupação com área de ventilação, com portas, com janela, não. Então, no geral, o interior das casas antigas eram escuras. E ela entendeu que ela precisava de mais luz. A luz que estava lá dentro da casa não era suficiente para ela poder achar esse valor perdido. Então, ela precisou o quê? Acender uma candeia. Hoje, olhando para isso, nós temos algumas figuras da luz de Deus. A primeira delas é a ação da palavra, é a palavra implantada dentro do nosso ser. A Bíblia é clara e diz, a palavra é a luz que clareia o meu caminho. É ela que ilumina, traz claridade, para a gente poder enxergar as coisas como realmente elas são. Uma outra figura da Bíblia que fala sobre a luz de Deus é o poder e a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele se manifesta com fogo, e o fogo clareia. Uma outra ferramenta poderosa que traz luz para aquilo que está em trevas dentro de nós é o discipulado. Eu conversar com alguém, eu procurar alguém, e essa pessoa cheia do Espírito Santo vai poder fazer eu enxergar de repente aquilo que eu não estou enxergando. E o entendimento que eu estou tendo a respeito disso que foi perdido é um entendimento meu. Mas nós precisamos, além de uma autoavaliação, nós precisamos, irmãos, do poder de Deus. Precisamos da revelação de Deus, para a gente poder entender de fato o que está acontecendo com a gente. A verdade é que precisamos de um nível de entendimento e um nível de compreensão maior do que aqueles no qual estamos, com relação àquilo que se perdeu em nossas vidas. E só conseguimos isso quando a luz de Deus clareia o nosso entendimento e a gente começa a realmente entender as coisas como elas realmente são. Ou seja, além de nós nos examinarmos, de nos avaliarmos, acima de tudo, nós precisamos do exame do alto sobre nós. Lá em Salmos 139, versículo 23, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta tem algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então, é o clamor do salmista. O salmista está clamando pela luz de Deus em seu interior, sondando a sua alma, trazendo luz, trazendo entendimento, para que ele ande pelo caminho eterno. Assim deve ser o nosso clamor, que nós possamos ver o entendimento certo, e esse entendimento certo é do Senhor e não nosso.
Às vezes a gente fecha um pensamento a respeito daquilo que a gente perdeu. E esse pensamento é só nosso. E a gente não abre brecha nenhuma para que Deus possa dizer para nós: olha, já parou para pensar que isso não é bem assim como tu tem pensado? Que às vezes a gente realmente se fecha dentro de um pensamento, meu irmão, e acabou. Acabou. Você pode conversar, pode trabalhar, o camarada está duro. Porque ele fechou realmente no pensamento dele. E às vezes se engana, dizendo que é o Senhor, que não é. Então, além da nossa autoanálise, nós precisamos da luz de Deus para clarear. Sabe, irmãos? Então, em primeiro lugar, para aquela mulher resgatar o valor perdido, ela acendeu uma candeia. Em segundo, ela varreu a casa. Varra a sua casa. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia e varre a casa? Além dela acender a casa, ela se dispôs a varrê-la. Por quê? Porque com mais luz dentro da casa, ela entendeu que a casa precisava de limpeza. Ela clareou a casa. Quando ela clareou lá dentro, ela começou a enxergar dentro da casa sujeira que ela não enxergava. E a moeda caída no chão poderia estar escondida debaixo de qualquer coisa que estava lá dentro, inclusive debaixo da sujeira que estava dentro da casa. Só lembrando aqui que o piso das casas naquela época, na maioria das vezes, era de terra batida. E era comum impurezas se acumularem pelos cantos, como folha, galho e tantas outras coisas. E a moeda poderia estar, que era uma moeda pequena, poderia estar debaixo de qualquer impureza, de qualquer sujeira que estava dentro da casa. Então, enquanto não entrou a luz, na cabeça dela, a casa estava legal. Quando ela acendeu a candeia, que iluminou lá dentro, ela disse: rapaz, aqui está muito sujo. Não tem como eu achar essa moeda aqui, eu vou precisar o quê? Varrer. A Bíblia diz que nós somos casa de Deus. Somos morada de Deus. O Espírito Santo habita dentro de nós. De repente, a gente está perdendo algo, porque tem sujeira aqui dentro. E a gente não está conseguindo enxergar essa sujeira, porque está tendo pouca luz dentro de nós. Sabe, irmãos? Então aquela mulher começa a varrer a sujeira, procurando descobrir se não era a própria sujeira da casa que estava encobrindo aquele valor. Muitas vezes, é o lixo não varrido que pode estar escondendo valores que perdemos em nossas vidas. Muitas vezes, é o desprezo e a falta de honra que deve estar encobrindo o respeito. Ou quem sabe, é a mágoa pelas ofensas praticadas que pode estar encobrindo o perdão. Ou quem sabe, a indiferença de um coração endurecido que pode estar encobrindo o amor. A tensão e as discussões dentro de casa podem estar encobrindo a comunicação para ter um bom diálogo, sintonia e entendimento, para que a paz reine dentro de casa. Ou a rotina pode estar encobrindo o romantismo do casal. Não tem mais tempo para nada agora. Rotina pesada, puxada. O casal não tem mais tempo para ter tempo para investir no seu próprio matrimônio. E os valores vão se perdendo. A avareza pode estar encobrindo a atenção para os filhos.
Porque de repente a pessoa agora só pensa em trabalho, 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 e os filhos estão lá, abandonados. Ou o egoísmo, fortalecido pela imaturidade, pode estar encobrindo a disposição em servir na obra de Deus. São sujeiras que cobrem o valor, aquilo que é importante realmente para nós. Aí de repente o valor se perde, porque a sujeira encobriu o valor. E a gente deixa de fazer e deixa de praticar. Ou seja, muita sujeira que permitimos entrar acaba nos atrapalhando. Porém, no momento em que decidimos varrer, fica muito mais fácil recuperar aquilo que se perdeu. Quando a gente decide varrer a sujeira, tirar, começar a fazer uma limpeza dentro de nós, clarear e começar a fazer a limpeza, começar a se dispor a realmente ter um coração limpo, um coração puro, começar a refletir e trabalhar, fica mais fácil encontrar aquilo que se perdeu. Em terceiro lugar, procure com diligência. Procure atentamente. Como diz, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente? Em outras versões diz diligentemente. A palavra diligente significa dedicação. Isso nos mostra que não só a disposição de pagar o preço, de correr atrás, mas também o empenho e da perseverança, ou seja, procurar com intensidade, com concentração. Não é só jogar luz, não é só começar a varrer, mas tem que começar a se dispor a procurar com intensidade, a trabalhar para que aquilo que um dia eu fazia, eu faço agora. Precisamos nos concentrar, pagar um preço de fato, para que aquilo que se perdeu, a gente volte a recuperar. Existem pessoas que já avaliaram, elas sabem o que devem fazer para recuperar o que se perdeu, mas não têm a disposição de se dedicarem para que de fato aquilo que se perdeu se torne uma realidade em suas vidas. Ela sabe exatamente o que ela tem que fazer, mas ela não se dispõe. Ela sabe que o que ela perdeu não era para ela ter perdido. Ela sabe que ela precisa voltar a ser o que era antes. Ela sabe o que ela deve fazer, como ela deve trabalhar, o preço que ela deve pagar, mas ela simplesmente decide não pagar. Se acontecer, amém. Se me colocarem lá de novo, amém, eu vou lá, vou fazer. Mas se não me colocarem, eu vou ficar aqui. Ou seja, é a pessoa que está varrendo a casa, mas não está procurando atentamente. Não está realmente pagando o preço. Aqueles que pagam o preço, aqueles que entendem que o que se perdeu realmente é importante, então eu preciso pagar o preço, eu preciso ser intenso, eu preciso me concentrar, projetar a minha vida, a minha rotina, eu preciso, sabe, mesmo que eu não queira, mesmo que a minha carne não queira, eu preciso procurar com diligência, eu preciso procurar atentamente. E em último lugar, como fazer para recuperar o que se perdeu? Procure até encontrar. Acenda uma candeia, varra a casa, procure atentamente até você encontrar. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Nós devemos procurar com intensidade até encontrar. Sabe o que eu vejo com isso, irmãos? Existe um tempo a esperar
para que o que se perdeu seja encontrado. A Bíblia não fala quanto tempo essa mulher passou procurando. Só diz que ela procurou atentamente até encontrar. Então tem um tempo, procurando com diligência, iluminando o caminho, varrendo a casa, procurando. Tira a luz daqui, bota para ali, vai para lá e vai procurando. Não acha, pega, junta, bota para fora, verifica aqui, volta para lá e tal. Tem um tempo. Sabe, irmãos? E isso fala de perseverança, de não desistir no processo. Muitos acham que uma oração, um pedido de perdão, uma conversa para alinhar as coisas é o suficiente para que tudo volte ao que era antes. E não é assim. Não é assim. Existe o tempo, tanto o tempo do homem que precisa ser respeitado, quanto o tempo de Deus para o que se perdeu volte novamente. E infelizmente, muitos não conseguem esperar e acabam desistindo. Sabe, irmãos? Então a gente precisa entender que existe o tempo. E o tempo requer de nós perseverança. E nós devemos, sabe, pagar esse preço. Abrindo aqui, fazendo aqui um paralelo bem aberto, né? Às vezes, por exemplo, né, de repente, apareceu um caso de um adultério no casamento. E aí toda aquela confusão, tudo aquilo ali e tal, mas aí sentaram, foi um pedido de perdão, vamos tentar continuar, vamos trabalhar e tal, e tudo foi perdoado e tudo. Aí depois vem o processo de restauração. E aí a parte que foi ofendida é a parte que precisa ser respeitada. Por quê? Porque às vezes, muitas vezes, quando o casal está na sua intimidade, vem na mente de quem foi ofendido a imagem daquele que ofendeu com a outra pessoa. E isso trava. E é uma luta para poder ser restaurado. Quem está me entendendo aqui? Você está me entendendo o que eu estou falando? Pois é. Ah, mas aí, porque tu não perdoa de verdade, porque não sei o que, está nem desbora, e está nada, não sei o que, porque está tudo. A pessoa não tem a perseverança. Porque houve um defraude. Houve um defraude. E até ser restaurado aquilo que foi perdido, irmão, tem um tempo. Tem um tempo. E a pessoa tem que trabalhar, buscar. Sabe? Na vida ministerial, às vezes a pessoa está envolvida no ministério e tudo, aí ela errou, resolveu tudo, saiu, de repente falou muito mal da equipe que ela fazia parte e tal e tudo, aí lá na frente ela entendeu, rapaz, que ela errou, que não era preciso e tal, aí volta e pede perdão aqui e tal e tudo, aí acha que por essa reunião está tudo resolvido e vai voltar tudo o seu que era antes. Não. Existe um tempo, porque houve um defraude, a confiança foi perdida. E agora a pessoa vai ser trabalhada junto da equipe, para poder ser confiável novamente, para ser incorporada de fato novamente. Então é um tempo, para que as coisas vão se organizando, as coisas vão se alinhando. Sabe, queridos, isso é muito forte. Agora deixa eu lhe dizer, muitas vezes, o processo pode até ser demorado e doloroso, mas o resultado mostra que vale a pena perseverar e lutar para recuperar o que se havia perdido. O resultado da perseverança, o resultado da intensidade, o resultado do trabalho, o resultado vale a pena enfrentar o processo.
Vale a pena chorar, vale a pena perseverar, vale a pena se sentir meio, sabe, meio de quina, meio peixe fora d'água dentro do processo, mas aí você perseverando, aquilo que foi perdido é restaurado. E você é novamente colocado do lugar onde você nunca deveria ter saído. Ter novamente de volta aqueles hábitos, aqueles comportamentos, aquelas palavras, aquela rotina espiritual forte, aquelas características que faziam da gente pessoas conhecidas no meio da igreja. Tem pessoas que são conhecidas como homens e mulheres de oração. Tem pessoas que são conhecidas pela sua integridade. Tem pessoas que são conhecidas pelas suas virtudes fortes. E quando esses valores são perdidos, a pessoa fica um pouco sem identidade. Isso causa dor e sofrimento, mas aí se ela perseverar, fazer que nem a mulher que perdeu a dracma, ela recupera. Sabe, irmãos? Portanto, persevere. Creia que o Senhor lhe fortalecerá. E você vai passar por tudo e vai prevalecer, tendo de volta o que um dia foi seu. Como diz na parábola, e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Ela encontrou. Ela acendeu a luz, ela varreu a casa, ela procurou com perseverança, esperou o tempo certo, trabalhou, e ela achou. E depois ela chamou as amigas e vizinhas para se alegrarem junto com ela. E assim como aquela mulher se alegrou, você também se alegrará, junto com aqueles que estão torcendo pelo seu sucesso. Tem pessoas que estão orando por você. Tem pessoas que estão torcendo pelo seu sucesso. Tem pessoas que estão esperando você. Sabe? E essas pessoas vão se alegrar junto com você. Vão levantar a taça da vitória junto com você. E vão caminhar junto com você. Vale a pena trabalhar para recuperar aquilo que se perdeu. Muita gente, irmãos, para terminar aqui, acha que o tempo bom já passou na vida delas. Não é pouca gente, é muita gente. Muita gente acha assim, que o tempo bom na vida delas já passou. Tipo, meus irmãos, tempo bom foram os meus primeiros anos de crente. Rapaz, os primeiros anos de crente que eu tive, tempo bom. Ainda tem gente que diz, tempo bom, que não volta mais. Né? Outros dizem, rapaz, olha, tempo bom mesmo, foram meus primeiros anos de casado. Rapaz, pensa no tempo bom. Agora a gente está vivendo. Mas olha, tempo bom foram meus primeiros anos de casado. Tempo bom, meus irmãos, foram os primeiros anos dos meus filhos. Meus filhos eram pequenininhos, carregavam no colo, cuidavam, eram tão lindinhos. Tempo bom era quando eles eram pequenininhos. Agora não, agora já cresceram. Já cresceram. Olha, tempo bom, meu irmão, né? Poxa vida, foram os primeiros anos da nossa igreja. Tempo bom, meu irmão, que a gente se reunia e fazia, acontecia, ia para cá, ia para ali. Rapaz, tempo bom, foi aquele tempo da igreja. E hoje não, hoje a igreja é abençoada e tudo, mas tempo bom era aquele tempo da igreja. Eu, irmão, me perdoe com muito amor e carinho, eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Eu acredito que Deus tem um plano extraordinário para toda a nossa vida, e não só para uma parte dela. Eu acredito, e pela palavra de Deus eu acredito, que o Senhor sempre tem o melhor para nós, no tempo que a gente está vivendo. O Senhor sempre tem o melhor para nós. Você não pode ser conhecido como alguém que viveu plenamente só um pedaço da sua vida.
e o outro pedaço você não está vivendo plenamente. Deus tem um plano maravilhoso para você a sua vida inteira. Agora nós precisamos ter esse entendimento e trabalhar para isso, que isso aconteça. É claro que tem períodos da nossa vida que são períodos turbulentos demais, períodos difíceis demais, mas nós não podemos se conformar, irmão. A gente não pode se conformar, se contentar em viver o resto da vida agora incompleto, sendo que Deus nos dá uma vida plena, nos promete uma vida plena. Sabe, meus irmãos, e eu creio que esse plano extraordinário para toda a nossa vida é em todas as áreas e em todos os níveis de relacionamento. A promessa está lá. Nós vamos precisar trabalhar para que a promessa saia da região celestial e se materialize na nossa vida. Então, Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para você. Ele sempre tem o melhor para nós. Nós que precisamos buscar, trabalhar para ver aquilo que se perdeu. Colocar mais luz de Deus dentro de nós. Para a gente poder enxergar direito, compreender direito, entender direito. E aí a gente vai ver coisas dentro de nós que não deveriam estar lá. E aí a gente vai trabalhar para poder tirar isso. Pagar um preço e esperar o tempo. Porque às vezes pode até demorar. Mas aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. E ele prometeu o melhor desta terra, para mim e para você. Na fase que você está, na idade que você está, do jeito que você está, Deus quer que você tenha uma vida intensa para Ele, no reino dEle, para a glória dEle. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus.